Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso que a gente teve hoje, mas tá tudo certo agora. Hoje eu tô aqui com dois convidados, que no caso é o Omar e o Gaspar, e a gente vai falar sobre metas, principalmente para esse momento de pandemia. Metas, algo tão importante que a gente tem que controlar. Então, se apresentem, Omar e Gaspar. Boa tarde, eu sou o Gaspar, tenho uma bagagem aí forte no mercado em termos de desenvolvimento e instalação de sistemas, né? Hoje tenho uma experiência de mais de 30 anos visitando muitas empresas. E nos últimos 10 anos tenho focado bastante em metas para a indústria e agora convertido há uns 2, 3 anos aí para meta no segmento de postos. Tá bom? Então aí, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode ajudar e pode mandar as perguntas aí que a gente vai estar respondendo também, tá bom? Bom, boa tarde, eu sou o Omar, somando com o Gaspar aí, já são uns 35 anos de mercado, falando principalmente em tecnologia, né? E o Gaspar e eu trabalhamos há uns 20 anos atrás com o lançamento de algumas soluções de BI no Brasil e a gente começou a se encantar com esse negócio. Aí nos encontramos nos 2 últimos anos aí para voltar a trabalhar junto e com uma visão de como fazer a gestão de metas, como isso pode melhorar a performance dos nossos clientes aí. E estamos aí agora tentando colocar uns conceitos diferentes e vamos trabalhar para que as coisas aconteçam como tem que ser, principalmente passando essa fase ruim que nós estamos passando agora e sair do outro lado com um desempenho muito melhor. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem falar pra gente que a gente vai estar respondendo para vocês. Então, nesse mundo louco de metas, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, antes de ver tudo sobre metas, é por que a gente tem que gerenciar metas? Eu posso responder? O primeiro passo é você definir, ter um plano estratégico, a empresa ter um plano um planejamento do que ela quer alcançar no ano, né? Geralmente esse planejamento é feito no ano anterior, buscando os seus objetivos para o ano seguinte. Ela define onde ela quer chegar nesse plano. E aí o próximo passo é distribuir esse objetivo, esse valor que ela quer conquistar no ano seguinte. Distribuir isso entre sua equipe, seu time, né? Entre suas unidades de negócio, seus produtos, né? E a partir daí, tendo os valores definidos, você tem a sua referência, pega isso, quebra mensalmente e divide aí pelos 12 meses e começa a trabalhar em pedaços da tua meta, né? E esses pedaços são o quê? Aquilo que você vai conquistando no dia a dia, no mês, na quinzena, no mês, né? E para conquistar o montante que precisa no final do mês, isso tem que ser gerenciado junto com o time, né? Então, você precisa mostrar para ele quanto que você quer chegar no final do mês, mostra para cada um qual que é a sua meta, porque a somatória de cada um é o que vai dar o resultado final do mês. E aí põe uma ferramenta de gerenciamento, de gestão, e faz esse acompanhamento dia a dia. Mostra pro time, olha, gente, a gente planejou 100 mil no mês, né? Agora são 16 horas, você vai ter que estar mostrando, né, através de um gerenciamento, o quanto que está evoluindo, né? Então, o primeiro passo é definir a meta, e o segundo é ter uma ferramenta que te permita distribuir essa meta e fazer o gerenciamento dia a dia, né? E aí, acho que falando um pouquinho mais aí de aspectos, o Omar pode comentar mais que eu, né? Sim. Obrigado, Gaspar. Por que gerenciar metas, né? Essa é a pergunta básica. Bom, primeiro, vamos pensar assim. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, medir as coisas que nós temos buscando resultados é fundamental. Aí a outra parte se eu vou pagar incentivo, se eu vou dar algum incentivo para o meu time, eu não posso dar um incentivo de graça. Eu tenho que cobrar alguma coisa em troca. Então, fazer a obrigação às vezes não é o suficiente. Então, vamos colocar uma meta, vamos desafiar esse time para superar os seus limites de vez em quando, né?
e realmente ajudar a gente a crescer. E, de uma forma geral, com a gestão de metas, a gente consegue acompanhar o desempenho. Aí os destaques, tanto positivos quanto negativos, ficam evidentes. Então, precisa gerenciar a meta? Com certeza precisa, gente. Então, incentivo, desempenho, desafio e o que importa para a gente no final. Tirar aquele pessoal da zona de conforto e aumentar o ticket médio de todo mundo, né? Então, acho que precisa gerenciar a meta, sim. Muito legal, Omar. Teve um ponto que você falou que é a parte do incentivo. Hoje a gente vê muitas empresas trabalhando com comissionamento em cima do resultado, em cima do crescimento, conforme for. Mas a gente vê muitas vezes o comissionamento em cima do percentual. Tem alguma outra forma de a gente conseguir controlar esse comissionamento ou efetuar ele? Sim. O comissionar é uma coisa bem importante, tá? Principalmente quando se quer incentivar o time. O pessoal vai atrás de melhorar seu retorno no final do mês, seu retorno financeiro. Mas o que acontece? A gente percebe que tem muitos estabelecimentos que pagam o comissionamento sem uma meta atrelada. Isso é simplesmente pagar um salário variável, né? Então, o que a gente incentiva nossos clientes a fazer? Que eles tenham metas e não simplesmente paguem um percentual variável. Porque se o funcionário que não tem uma meta vender 1.000, ele vai ganhar um percentual sobre 1.000. Se vender 5.000 sobre 5.000, para ele só vai variar um pouco no final do mês. Então, ele não tem uma obrigação, um número para correr atrás. Então, o que a gente fala? Dá para pagar de outras formas? Dá. Comissionamento é uma forma, mas com meta atrelada. Por unidade vendida, nós temos vários clientes que pagam, vamos pensar no ambiente de postos, né? Por galão de ar lá vendido, pagam R$5, em vez de pagar um percentual. Quando fazem uma promoção, uma campanha em cima de um produto específico, pagam por unidade também. Outros colocam um adicional para o vendedor. Eles não pagam pela venda em si, mas no final do mês eles têm um valor se atingirem as metas que foram estabelecidas. Esse é um adicional em cima do resultado geral do vendedor. Outros ainda colocam um bônus para o estabelecimento. Então, se o estabelecimento atinge todas as metas, se o estabelecimento consegue cumprir aquilo que foi proposto, todo o time ganha. E o que a gente vê bastante acontecer é que o pessoal combina essas coisas. Então, percentual é uma forma de fazer pagamento de comissão? Sim. Mas combinando as outras coisas, que é a unidade vendida, um adicional pelas metas ou um bônus do estabelecimento, a combinação disso pode dar um prato cheio para incentivar o time para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais eficiente. Entendi, muito importante. E deu para entender que realmente o comissionamento é muito importante, muitas empresas usam hoje, e a gestão de metas realmente é algo que, se a gente não acabar trabalhando hoje em dia, a gente vai ficando para trás com a empresa. Então, qual relação de transparência e confiança eu tenho que ter com essa minha gestão de metas? No que ela pode me ajudar? Vou tocar aqui, tá, Gaspar? Sim. Bom, a parte de transparência e confiança, elas estão intimamente ligadas, ao meu ver. Muitas vezes acontece do pessoal ter toda uma estrutura de metas, toda uma estrutura de pagamento de variável baseado no resultado dessas metas no final do mês, mas as coisas acontecem só no último dia. Ou seja, espera fechar o mês, aí vem o relatório, apresenta aquele relatório e muitas vezes tem questionamentos por parte do vendedor, seja o frentista, seja o caixa, seja a pessoa lá da troca de óleo. Será que está tudo apontado ali o que eu fiz? Será que não estão tomando alguma coisa? Será que o meu resultado é esse aí mesmo? Será que eu estou me pagando o valor que eu deveria receber? Então, a gente preconiza que realmente tem que ter uma certa transparência. Para nós, a melhor forma de ganhar confiança, de gerar essa confiança entre os times, é deixando as coisas evidentes, deixando as coisas no dia a dia serem vistas. Então, a gente faz muito isso nos nossos clientes com os painéis, que a gente coloca as informações online junto com os sistemas. Aí o vendedor ele sabe o que se espera dele, ele sabe como é que ele está indo dia a dia, ele sabe que se ele tiver uma punição, a punição vai ser aplicada, isso pode influenciar no resultado dele no final do mês. E se houver algum questionamento de alguma coisa, mesmo sendo totalmente transparente, com a ferramenta certa você consegue mostrar para ele o que aconteceu durante o mês. Então, para nós, a transparência ela gera confiança. Então, uma coisa está intimamente ligada com a outra. E melhora a relação dos times entre si, dentro do mesmo estabelecimento, e dos times com a gestão, que eu acho que é o mais importante de tudo nesse caso aí.
Gaspar, quer complementar? Eu sempre falo que a empresa tem que estar preparada para mostrar os resultados, né? Quando se tem a transparência, quem sai ganhando é a empresa, né? Porque o time acompanhando o desempenho de todos, né, de cada indivíduo, do estabelecimento e o próprio avanço global dos resultados da empresa faz com que o funcionário sinta-se bem, sinta-se orgulhoso de trabalhar ali, né? Por quê? Porque a empresa definiu uma meta, ela trabalhou em cima daquilo durante o mês todo, ela mostrou os resultados de cada um, mostrou o resultado do time todo mundo ganhando, traz uma satisfação, traz uma tranquilidade e ajuda no gerenciamento interno, né? Quando não se tem resultados, quando não se mostra informação, geralmente o gestor, o gerente tem que estar cobrando do vendedor, do funcionário, né? Olha, cara, você não vendeu nada hoje. E isso não é legal. Agora, quando você tem transparência da informação, que você põe um painel, mostra o quanto ele evoluiu no dia, você não precisa chamar a atenção dele, você não precisa cobrar dele, você não precisa ficar preocupado se vai conseguir ou não a meta, porque está vendo no dia a dia. Então, o que a gente faz? Na indústria, a gente chega, coloca um telão de 80 polegadas no comercial e fica mostrando os gráficos lá. Aí o gerente está lá junto, o pessoal de vendas está junto, o representante tá tendo no celular dele quanto que ele conseguiu, hoje é dia 15, quanto que ele já conseguiu, se ele conseguiu os 50%, ele sabe que ele vai conseguir a meta dele, né? Agora, se ele não tem a informação de quanto ele vendeu, ele fica perdido e não tem o objetivo, né? Então, é muito importante a transparência, a empresa precisa estar preparada para isso. E aí ela vai identificando quais são aqueles funcionários que são seus parceiros, aqueles que estão lutando para chegar no objetivo, né? Então é legal, legal, a transparência é legal. A gente está na era da informação, hoje todo mundo quer saber de tudo, tá todo mundo com o celular na mão o tempo todo, aquilo ali é informação, e por que não botar a informação do quanto ele trabalhou, quanto ele conquistou no dia, né? Então eu acho bem legal ser transparente e mostrar mesmo. Cara, eu achei muito interessante realmente a parte que vocês falaram da transparência, que é muito importante para a gente conseguir ter o acompanhamento. Mas agora me tira uma dúvida. Tá, eu já sou transparente bastante, eu estou conseguindo controlar. Como eu consigo engajar os meus vendedores a conseguir ter um resultado melhor no meu estabelecimento? Tá, posso começar por aqui, ó. Acho que o Gaspar falou um negócio bacana aí sobre o papel do gerente. E a gente percebe que muitas vezes o gerente ele está preocupado com as metas como um todo. E todo estabelecimento nós temos aqueles caras que realmente ele não está afim de fazer o atendimento como a gente esperava, né? E esse cara que a gente precisa puxar para pelo menos acompanhar os outros, se não for para superar os demais. E o que a gente pensa sobre isso? Que o gerente, para nós, o papel do gerente não é sair, por exemplo, abastecendo carros para fazer o posto render enquanto tem um cara dele que não está rendendo ali dentro. O papel do gerente é olhar a estratégia como um todo e estar disponível para todo mundo. E como é que você consegue engajar o time? Essa seria a palavra-chave do momento em qualquer empresa, né? Com nossos clientes, nós tratamos assim, primeiro, ter uma questão de incentivo bem estabelecida. As pessoas saberem que elas podem ganhar mais se fizerem, no mínimo, a sua obrigação, mas o que a gente espera é que eles façam mais do que a obrigação, porque pela obrigação já estão sendo pagos. Segundo, a gente procura sempre gerar um pouco de competição. Então, no momento que a gente fala de um painel de ranking, e nesse painel tem a posição de cada um no ranking, e alguém está ficando muito para trás, aquilo ali não é muito agradável de ver. Então, junta com a transparência antes, mais com essa exposição da pessoa, começa a ficar um negócio desagradável para quem não está indo bem e muito agradável para quem está lá na frente, né? E como é que a gente gera essa competição? O ranking é uma forma de mostrar isso aí. O que a gente pode fazer, por exemplo? Colocar aquele adicional que eu comentei primeiro para quem cumprir todas as suas metas. Então,
cada um vai olhar para o seu umbigo, cada um vai olhar para aquilo que tá acontecendo com as suas metas. Ele tem que cumprir suas metas, porque senão ele sabe que aquele variável não vai vir no final do mês. Então ele acaba se engajando consigo mesmo. Mas agora, se engajar consigo mesmo e simplesmente causar competição pode ser um negócio muito ruim, pode ser ruim para o time. Então nós também trabalhamos em cima daquele engajamento, em cima do resultado geral do estabelecimento. Ou seja, vamos pensar uma forma de remunerar que, se o estabelecimento for bem, o gatilho desse estabelecimento indo bem vai ser bom para todos. E a gente percebe no dia a dia que algumas equipes elas trabalham muito mais unidas no momento que eles sabem que o time pode ganhar em conjunto. A gente traz esse engajamento para dentro de casa. E aquela situação, né, Alexander? Ninguém gosta de ver resultado ruim aparecendo, mas quando o resultado é bom, meu, que orgulho, né? Chama até a mãe e a esposa para dar uma olhadinha naquele painel lá para ver o que está acontecendo ali dentro. Quer completar, Gaspar? É isso aí. Queria comentar sim. Eu acho que, pelo que a gente tem vivido, a gente sabe que todo mundo precisa de um desafio, né? Todo mundo precisa de um alvo. Quem não tem um alvo, não tem um desafio, não sabe para onde ir. Então, ele se torna uma pessoa que não está engajada com um grupo, com um time, né? Então, não tem... Está simplesmente ali abastecendo e acabou. Agora, quando ele tem um alvo, que ele tem uma referência, que ele tem um retorno em cima do esforço dele, do trabalho dele, ele vai se engajar mais, ele vai lutar mais, né? De novo, a gente volta em gerenciar o realizado, né? Se ele tem um alvo, quanto que ele fez no dia a dia, o que ele conseguiu, o que falta para amanhã, né? É dessa forma, você incentiva o time, dando a ele desafio, mostrando a ele os benefícios e acompanhando, falando com ele, mostrando, né? De manhã cedo, olha, nós temos a meta de ontem. Ontem tu não conseguiu, ontem você chegou a 80% da venda do teu montante, né? Então hoje tu tem que fazer 120. Como que eu posso te ajudar? Né? E aí você começa a perceber a vontade do funcionário, o desejo dele, e começa a filtrar o que é bom e o que não é, né? Mas é isso aí. Engajar é dar desafio, dar oportunidade para o cara crescer. Todo mundo quer crescer. O cara entra como ajudante de abastecimento hoje, sonhando em amanhã ser o principal. E quando ele tem esses objetivos, ele consegue. Acho que é dessa forma que se engaja. Só o salário não adianta. Tem que dar satisfação para ele de ele conseguir vencer todo dia. Todo dia ele conseguir atingir a meta diária. É muito interessante essa parte que você falou, porque você não vê o resultado só a longo prazo, você vai colhendo dia por dia. Mas esse é um funcionário que quer subir, quer melhorar, mas e quando a gente tem um funcionário que ele não tem um bom comportamento e ele não está conseguindo cumprir as metas? Pode ocorrer da gente estar comissionando ele de uma forma, inadequada, pagando mais do que devia realmente pelas metas. Como eu consigo gerenciar isso, Gaspar? Pagando o que não devia, né? Se você não está pagando corretamente, você está dando dinheiro para ele, está dando risada, né? Tudo bem que é um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas não tem resultado, né? Então, se você dimensionou a meta lá no planejamento, distribuiu aquela meta para o posto, para a empresa X, para a empresa A, para a empresa B, dentro dessas empresas você distribui pro time, então fica mais fácil de você, de novo, medir e pagar aquilo que tem que ser pago, né? Então, primeiro ponto é você ter uma meta bem clara e permitir o acompanhamento, né? O segundo é ter como apontar, né, as más ações dos funcionários, né? E aí é aquela história, né? O cara não cumpriu, né, ou faltou, não arrumou os produtos na gôndola corretamente. Aí você vai aplicar umas penalidades lá, vai dar um cartão amarelo para ele e vai dizer, olha, cara, infelizmente esse tipo de penalidade aí vai consumir um pouco do teu bônus, tá? Então, nós queremos te pagar a comissão de forma correta,
Não vamos sair fora do que a gente combinou. Só que você tem que fazer sua parte. Se você não fizer sua parte, aplica-se penalidades, né? E aí define-se uma lista de penalidade, pontua isso, né? E cada ponto desse vale um valor, um percentual que vai ser descontado do bônus dele, né? Dessa forma, tu tá pagando, de fato, o que o cara fez e não vai pagar fora do combinado, né? Então, se você tiver todos os cálculos das metas, você tiver ali o bônus, se tiver um bônus mensal, além de um percentual, você tiver um bônus, você mostrar para ele isso e aplicar as penalidades, ele vai estar vendo o resultado. Então, no mês seguinte, ele vai estar ligado, opa, eu não posso faltar mais, não posso chegar atrasado, porque eu perdi R$100 mês passado. E esses R$100 vai fazer diferença para ele. Né? Então, aplica-se penalidade. Né? Dá lá para ele, olha, cara, você vai poder ganhar 5 mil, mas você vai ter que vender 500 mil. Né? Agora, se você pisar na bola, vai ter uma bandeira para ti. E essa bandeira vai tirar um quinhão aí do teu valor, né? É assim que a empresa consegue pagar aquilo que deve ser pago, né? E o funcionário não vai ficar folgado. Né, Omar? É. Deixa eu complementar algumas coisas ali, Gaspar, porque eu acho que é interessante esse momento de falar de penalidades, porque a gente falou bastante de incentivo antes, né? Então, agora nós estamos falando de uma forma de desincentivar. Desincentivar o quê? As más ações. Porque se a gente simplesmente tapar o olho para as más ações, para aquele cara que não se comporta, aquele cara que não trabalha direito, aquele cara que não vai atrás do resultado, nós estamos dando um mau exemplo para os demais. Então, nós, quando a gente trabalha em cima de acompanhamento de metas, a gente costuma acompanhar também as más ações e a gente costuma dar uma forma para os gerentes conseguirem apontar essas ações que fiquem registradas no sistema. E esse registro, como o Gaspar falou, pode custar, e a melhor forma do cara se corrigir talvez seja no próprio bolso, em cima daquele benefício que ele iria receber e deixou de receber porque ele teve más ações. E quem adora esse tipo de registro que a gente permite fazer no Resolute Metas é o pessoal do RH, né? Porque como está tudo registrado, às vezes a gente sabe que chega no final do mês, tu não pode mais deixar aquela maçã que não está adequada dentro daquele cesto, porque senão ela vai estragar as outras, né? E às vezes falta um registro do que aconteceu para você poder tomar a ação que precisa tomar. Então a gente procura ajudar os times de RH a ter as informações necessárias quando tem que tomar ações mais duras. Então o desincentivo de más ações também faz parte da gestão de metas. Eu achei bem interessante essa parte do incentivo, dos incentivos, o que a gente pode fazer para ajudar. Mas agora que você falou do Resolute Metas, me tira uma dúvida. Eu vi o vídeo do começo, até eu fiquei interessado já. Como é que a gente consegue buscar as informações para alimentar, para dar para o time de RH, como você falou? E existe uma integração? Qual a frequência? Vai ser algo semanal que eu vou ter que fazer? Algo diário? Algo mensal? E quais sistemas que ele vai se integrar? Caso o Gaspar queira responder, você queira mais da parte técnica? Sim, é minha área mesmo. Eu sou da parte técnica e não do comercial, né? Então, eu só falo aquilo que é e o que é, né? Então, mas aí você falou de distribuição de metas, né? Sistemicamente, a gente distribui as metas descendo de cima para baixo. Então, você tem uma corporação, uma holding, sei lá. Debaixo você tem as empresas, né? Digamos que você tenha 10 empresas. Então, você vai definir R$1 milhão para a holding, tem 10 postos, vai distribuir 100 mil para cada uma, né? Então, você já tem um nível de distribuição de meta que é da corporativo para o estabelecimento. Né? Dentro do estabelecimento, você pode definir a meta por unidade de negócio, né? Ou por gerência. Ou por unidade de negócio dentro da unidade de negócio e gerência. Então, quando a gente fala de unidade de negócio, a gente está falando de pista, a gente está falando de loja de conveniência, a gente está falando de uma borracharia, pode até entrar um restaurante, né? Geralmente o dono de posto tem um restaurante, uma churrascaria.
Então, ele pega a meta lá corporativa de 1 milhão, distribui os 100 mil para cada posto. O posto distribui os 100 mil dele para as unidades. E cada unidade de negócio, por exemplo, pista, vai distribuir essa meta para os gerentes. Então, tem o gerente da manhã, tem o gerente da tarde, né? Então, veja, agora peguei o meu 100 mil e distribuí dentro das minhas áreas de negócio, né? E aí tem o responsável lá dentro, tem o responsável. Então, o gerente A e o gerente B vão receber sua fatia. Estes vão quebrar as metas pelo time, pela equipe. Então, o vendedor A vai receber um valor, o B vai receber outro valor, o C vai ter outro valor, né? E ainda tu pode descer mais ainda. Tu pode descer aí uns 8 níveis, tá? Você pode, dentro do vendedor, você pode distribuir isso por grupo de produto. Qual é o meu grupo de produto que é rentável? Qual é o meu grupo de produto que eu devo focar? É gasolina? É aditivada? Né? É bebida? Então, você vai distribuir agora, debaixo do funcionário, a meta que ele tem por produto. Aí vai incentivar ele a vender aqueles produtos que têm valor agregado, né? Então, você chega no grupo de produto, que poderia ser bebida, né? E desce num subgrupo, que poderia ser o alcoólico não alcoólico, né? E ainda desce até o nível de produto. Então, em termos de níveis, é corporativo, passa para a empresa, dentro da empresa passa para nível de negócio, dentro da unidade de negócio distribui para os gerentes, cai no funcionário, cai no grupo de produto, subgrupo de produto e finalmente no produto. Então você pode definir para gasolina aditivada um valor maior, que é o que mais vende, né? E falando de segurança e integração, nós temos aí duas camadas de segurança, né? Uma que é o acesso ao site. Então, quando o gerente, o coordenador chega no posto logo de manhã, que ele liga os telões ou ele deixa 24 horas ligado, aquilo ali fica passando informação, né? E a gente instala geralmente um certificado digital, que é o do cadeadinho, né? Então, existem empresas que a gente contrata esse serviço. E aí põe lá, isso dá segurança na navegação, que garante que não tem uma invasão, né? A parte de integração é bem legal, a parte de integração com o posto. Então, imagina que nós temos um portal e nós vamos buscar informação lá no posto. O cara vendeu, registrou lá, gerou um cupom. Esse cupom já vai para o portal, porque ele precisa ser mostrado para o vendedor na hora. Então, a integração online pode ser parametrizada de tempo em tempo, mas hoje a gente fala online mesmo. E o acesso à base é através de uma VPN, né? É um acesso protegido, é a forma mais segura que tem hoje de mercado. Então, o cara do TI do posto libera um acesso daquele IP, de IP para IP, com um usuário e uma senha, né? Então, o sistema fica girando no portal e de tempo em tempo ele vai lá buscar a informação, né? Então, falando de segurança, nunca é 100%, né? Mas, você perguntou hoje o que dá para integrar no mercado, né? Falando ali do portal que a gente desenvolveu aí, a gente integra com todos os donos de ERP, né? Então, que a gente faz parceria com o dono do ERP e aí ele leva a gente, a ideia é ele levar a gente até o posto, até os donos dos postos, né? Então, a gente integra com todos os donos de RP aí. A gente está buscando bastante, já está bem forte. Já temos várias integrações. E a integração online segura, efetiva e anima o teu vendedor, o vendedor do posto lá. Isso aí. Muito interessante. Chegou aqui uma pergunta do Gilberto Figueiredo, acho que ele chegou agora um pouquinho atrasado. Perguntou se ao invés de punir por uma falha, não é mais interessante a gente premiar pelo acerto, voltando lá pela parte dos incentivos e desincentivos. Caso o Omar queira falar um pouco sobre isso, voltar um pouquinho atrás. Sim, Gilberto, eu acho que as duas coisas são importantes, tá? A premiação pelo acerto é uma coisa que
ela é feita o tempo todo quando se faz uma gestão de metas, ou seja, as pessoas que estão indo melhor no seu desempenho, elas estão sendo premiadas por isso. Agora, o que a gente cuida bastante é de não deixar os maus exemplos se proliferarem. Então, se você não pune, na nossa visão, tá? Isso, a gente não é dono da verdade, pode ser que tenha alguma visão diferente aí no mercado, tá? Mas se você não pune quem está fazendo as coisas erradas e não deixa evidente que isso está acontecendo, que você está tomando ações em cima disso aí, você pode fazer com que esse mau exemplo se propague. Então, mesmo que a pessoa esteja indo muito bem, ela começa a se perguntar, por que eu tenho que trabalhar mais que o outro? Se ele está aqui no meu lado, ele não teria que fazer o mesmo número de atendimentos que eu. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Mas eu concordo contigo, tá? Sempre que a gente puder focar o lado de premiar, é melhor do que focar o lado de punir. Tanto que a punição não aparece em lugar nenhum no nosso sistema, a não ser no gerencial. Então, assim, no dia a dia a gente só mostra o que é premiável, a gente só mostra o bom desempenho e fortalece aquela questão do pessoal ir buscar correr atrás de melhorar cada vez mais. A parte de punição, ela fica no ambiente gerencial e é usada quando precisa. Aí, só aproveitando, Alexandre, o Gaspar comentou algumas coisas ali sobre os níveis hierárquicos, né? Sabe que no Resolute Meta nós temos um jargão, né? A gente fala que o Resolute Meta são infinitas possibilidades. Porque com as várias dimensões que a gente pode criar metas, seja de um produto a um grupo de produtos, seja de uma unidade de negócio, um estabelecimento inteiro, seja do nível gerencial, do nível de vendedor, mas se você cruzar tudo com tudo, a imaginação ou a necessidade do nosso cliente que delimita onde ele vai chegar. Então, assim, as combinações são ilimitadas mesmo, tá? Achei bem interessante essa parte, porque às vezes você pega diferentes donos que têm ideias diferentes, querem controlar outras partes, então a gente consegue trabalhar bem com isso. E já levando para essa parte de acompanhamento de resultado, eu me lembro que um tempo atrás, quando você ia controlar a meta, você tinha que imprimir folha de um lado para o outro, jogar para o gerente ver, era um negócio chato. Hoje, tem como a gente fazer isso de forma visual ou a gente ainda precisa controlar por Excel, fazer pela folhinha? Como que funciona hoje, Omar? Olha, Alexander, você fala de um tempo atrás, mas eu falo que é ainda hoje, tá? O que a gente acontece? Relatório é uma coisa necessária. Tem gente que não consegue trabalhar se não imprimir e não rabiscar. Eu mesmo, de vez em quando, eu gosto de ter meu bloquinho aqui no lado e ficar mexendo em alguma coisa, certo? Escrevendo alguma coisa. Mas a gestão via Excel chega um momento que ela é insustentável. A pessoa não consegue mais. Então, tu imagina que você começa a fazer uma gestão de metas, tradicionalmente você coloca no teu bloquinho, puxa para uma planilha e em cima disso você começa a desenvolver a tua rotina, né? O teu processo de gestão de metas. Aí você vai crescendo, você tinha um estabelecimento, agora você tem 5 estabelecimentos, você tinha 14 pessoas, agora você tem 80 pessoas. Chega um momento que até mesmo a criação de metas mensais, a apuração de resultado, a discussão sobre a premiação no final do mês, às vezes o mês não é suficiente para isso. Então, com Excel, com o tempo, a coisa começa a ficar insustentável para qualquer gestor. Então, como é que a gente faz isso? A gente procura, primeiro, deixar aquela parte de transparência muito evidente, né? As pessoas estão vendo o que está acontecendo no dia a dia. A gente disponibiliza uma série de gráficos e dashboards já pré-configurados com as principais informações que as pessoas precisam ver. Aí você vai decidir quem vai ver o quê, de acordo com o painel que você montar. Aí você pode criar as suas visões. A gente viu que no norte da Bahia tem um cliente nosso que ele não chama a loja de conveniência, ele chama de mercadinho. Então, quando você olhar os painéis dele rodando lá, o que está escrito lá é mercadinho mesmo. Então, ele pode criar as visões de acordo com aquele jargão popular, com aquele regionalismo que ele tem ali dentro. Então, deixar as coisas fluírem de uma forma natural é importante, e você ter ferramentas para criar os teus dashboards, as tuas telas, de forma que você consiga se organizar e gerenciar tudo ali por dentro, sem precisar gerar relatórios ou aderir para o Excel, né? E o que a gente fala, né? Se eu estou trabalhando com clientes diferentes, se eu estou trabalhando dentro de um cliente com ambientes diferentes,
Se eu tô, dentro daqueles ambientes tenho públicos diferentes, eu preciso ter painéis ou uma forma de ver informações diferentes adequadas àquele público. Então, a gente sempre trabalha nesse sentido, tá? Muito interessante. Realmente a gente volta de novo para o passo que cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ter o seu ponto ali. Caso o Gaspar queira complementar algo. Quero aproveitar quando tu falou do Excel do antigamente, né? A gente tem experiência, lógico que é um meio de comunicação. A comunicação, ela é todos os meios, é falando, é mostrando, é gesticulando, enfim. Então a gente foi visitar alguns postos e lógico que todo mundo ainda faz. Ele tem o isopor lá e ele coloca lá feliz aniversário, né? Então uma pessoa que está de aniversário está lá feliz aniversário, tá lá a meta, tá lá a promoção. Hoje tem promoção de coxinha, né? Hoje tem promoção de Coca-Cola com, sei lá, com, com sanduíche. É um kit, por exemplo. Daí eles põem, todo mundo faz isso, põe lá no isoporzinho lá, papel colado, né? E aí a gente desenvolveu uma ferramenta que ela permite que você parametrize a mensagem que você quer mandar e ela aparece no telão, né? Então você consegue mostrar a mensagem individual, consegue mostrar, fica girando uma oferta, uma promoção, e além dos resultados, né? Às vezes a pessoa fica, o gerente, o gestor, o coordenador, ele fica um tempão lá fazendo isso, vai lá, cola, não fica legal, ninguém vê, né? E defendendo no sistema ali em 5 minutos ele põe a mensagem que ele quer, automaticamente vai sair lá, é bem mais visível e mais simples de fazer, de operar, de escrever, né? Além dos benefícios, está botando uma propaganda. Realmente, hoje o que importa é o visual. Antigamente não tinha esse cuidado com o visual, com o que ia ver. Era ali anotado e ia. Hoje em dia o visual conta muito. Mas agora que a gente tem ideia, que a gente vai conseguir controlar os resultados, como é que a gente consegue montar umas estratégias para melhorar o nosso desempenho? E também não adianta só a gente ter os relatórios e não usar eles. Algo para a gente melhorar o nosso desempenho está ligado ao nosso histórico? Omar? Olha, Alexander, assim, alguns conceitos são interessantes a gente explorar, né? Eu e o Gaspar, nós temos uma vivência de muitos anos em cima de BI. E a gente sabe que o BI, normalmente, eu sempre falo isso nas minhas apresentações, o BI eu estou fazendo uma autópsia, né? Eu estou analisando o passado. O que aconteceu no passado, eu consigo detalhar, eu vou lá no fundo da questão, eu vou chegar onde eu preciso chegar para fazer a análise. Quando se fala em criar estratégicas com base no histórico, isso é importante para estratégias mais a longo prazo. Então, a gente procura, dentro do Resolute Metas, focar estratégias de curto prazo e estratégias mais a longo prazo. As de curto prazo são aquelas, então, em vez de a gente trazer o passado para dentro do dia a dia das pessoas, nós estamos trazendo o presente, ou seja, toda a informação está sendo atualizada a todo momento. Como o Gaspar falou antes, quem define o momento da atualização, a temporização dessa atualização é o nosso cliente. Pode ser de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, depende do que eles quiserem mostrar. E com aquela informação do presente aparecendo, fica muito fácil de ver, por exemplo, no meio do turno, que uma pessoa não está conseguindo atingir ou não vai conseguir atingir sua meta. A gente já monta uma microestratégia para ajudar aquela pessoa a fazer algo diferente até o final do turno e atingir a meta. Se aquela pessoa atingir, todos atingiram, o gerente atinge, o posto atinge, é bom para todo mundo. Agora, o histórico ele é importante porque, com o passar do tempo, algumas coisas começam a ficar muito evidentes. Então, às vezes, no dia a dia, tu não enxerga simplesmente um comportamento ruim de determinada pessoa. Mas se você olhar um mês inteiro, 2 meses inteiros, você vai ver que, normalmente, ele pode estar abaixo da meta dos demais. Normalmente, você pode ter uma situação em que determinado estabelecimento tenha dificuldade na quarta-feira, na quinta-feira. Aí, o que eu posso fazer diferente para aquele desempenho mudar? Então, aí eu preciso ter estratégias mais de longo prazo, baseadas, sim, em um histórico mais de longo prazo também. Então, o que a gente tem visto? Essas estratégias de curto prazo, elas são tomadas pelo aquele gerente que não está mais botando a mão na massa simplesmente, ele está acompanhando as metas acontecerem, e ele vê o que está acontecendo no dia a dia dele,
do time dele, ele já toma uma ação e faz aquela estratégia para corrigir na hora. As de longo prazo, você vai olhar teu histórico e verificar, tentar analisar o porquê que aquilo acontece. Por que não se consegue, por exemplo, no posto de São Paulo, um ticket médio maior? Porque naquele posto ali só se abastece até 20 litros. Então, é uma questão regional. Então, dá para analisar esse tipo de informação e mudar as estratégias para fazer alguma coisa diferente naquela localidade, naquele estabelecimento, naquele posto. Uma outra coisa que a gente fala quando é uma questão de estratégia também é o que eu posso fazer diferente se eu tenho um problema, por exemplo, no meu estoque. Tem um produto ali que ele está encalhado e eu preciso promover aquele produto. Então, dentro do Resolute Metas, a gente consegue promover uma campanha rapidamente através de uma distribuição de metas para um time, para a empresa inteira, e em cima daquela distribuição de metas, você nem está com um problema evidente aparecendo em algum lugar. O problema está lá atrás no estoque, mas você está fazendo uma estratégia de mudança de hábito através de uma promoção. E aí você pode premiar de uma forma diferente o vendedor que conseguiu vender aquele produto que estava meio encalhado. Ou seja, a gente consegue fazer estratégias de curto prazo, médio prazo, longo prazo, em cima dos números históricos e do momento presente. E se a gente pensar assim, falando de novo em posto de combustível, o tempo total para abastecer 20 litros, ele é muito parecido com o tempo total para abastecer 40 litros. Porque você tem todo aquele processo antes e o processo depois do pagamento e o que muda é o tempo do combustível entrando. Mas o ticket não é. Então, assim, se você conseguir aumentar o volume de litros no abastecimento por alguma estratégia que você montou, você está aumentando o ticket médio. E isso vai importar realmente lá no final. Vai importar para o posto, vai importar para os proprietários, vai importar para todo mundo. Realmente, de 1 para 2 já é um pulo, então isso realmente você vai gastar ao mesmo tempo e pode dobrar muitas vezes o seu ticket. E Gaspar, a gente viu que realmente as metas a longo prazo, a curto prazo são muito importantes, mas é fácil criar elas? A gente tem que usar o histórico realmente, ou a gente pode fazer o que nosso coração mandar conforme a gente acordou naquele dia? Como a gente consegue ser certeiro para ter certeza do que a gente está fazendo? Olha, Alexander, esse daí quem mais sabe fazer meta, definir meta é o dono do posto. Ele sabe a sua localização, ele conhece seus produtos, ele sabe onde quer chegar, ele vai analisar o momento, tipo, hoje a gente está com problema de pandemia, ele sabe que vai abastecer menos. Eu, por exemplo, estou abastecendo bem menos porque eu não saio. Então, o medir meta, o definir meta, ele tem uma série de fatores que tem que ser analisado no ambiente, tá? Isso daí somente o dono do posto, o gestor sabe, conhece. Mas o que a gente diz é que deve-se definir uma meta em cima daquilo que ele acha, pelo menos por hora, né? E seguir aquele número que ele está buscando, né? Então, ele define uma meta para o mês de janeiro, e aí ele pode usar o histórico de janeiro para definir a meta de fevereiro. Vou definir, esse mês eu quero crescer 5% com relação ao mês de janeiro. Legal, ele utiliza como base aquela meta e cria a nova, né? Então, é possível você definir meta por feeling, por investimento ou por histórico. Utiliza do mês anterior para fazer a meta do mês seguinte. Acho que resumidamente é isso. O mais importante é ter uma meta. Não importa o período, não importa a localização, não importa o tamanho do estabelecimento. Ter uma meta, ter uma referência é muito importante para a gente, para o dia a dia, para a gente precisa saber onde a gente vai, o que a gente quer. Então, tem empresas que a gente implantou o sistema de metas que a empresa ela dobrou o faturamento e reduziu pela metade o time do comercial. Então, por quê? Porque ele organizou, facilitou, colocou ferramenta. Então, é isso. Então, é fácil definir meta? Se conhecer o ambiente. Agora, tem que gerenciar.
O Douglas está Realmente. perguntando ali, ó, se tem ferramenta para iniciar as metas. No Resolute Metas a gente procurou facilitar ao máximo a vida do usuário, né? Então, além de ter um processo de criação da meta, depois que você definiu onde quer chegar, como o Gaspar falou, além de ter uma ferramenta que a criação de metas é muito simples, são poucos cliques e você consegue estabelecer as metas do time como um todo. Além disso, tem ferramentas de análise do histórico, que ajudam aquele feeling que o Gaspar comentou agora do proprietário, né? Assim, eu tenho um feeling de mais ou menos que aconteceu nos últimos meses, mas se for buscar informação de 4, 5, 6 meses para trás e quiser acumular essa informação, fazer uma análise completa, pode ser que eu tenha dificuldade. Então, a gente está provendo também, junto com o Resolute Metas, uma ferramenta que vai fazer a análise das vendas médias de todos os vendedores para facilitar a criação de metas novas que sejam atingíveis, mas não tão fáceis assim. Então, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, que nem agora do Douglas, a gente vai rodar de novo. Ah, não, chegou mais uma pergunta do Gilberto, vamos lá. Com relação à definição de metas, o ideal não é trabalhar com year to date, comparar com o mesmo mês do ano anterior e não olhar o mês anterior? Sim, nós temos as duas coisas, tá, Gilberto? Gilberto, estou gostando das tuas perguntas, tá? Depois, se quiser trocar mais ideias, eu não sei se eu respondi como você gostaria primeiro, mas dentro do nosso processo de gestão de metas, você pode escolher, tá? Você pode escolher comparar qualquer mês anterior ou do ano anterior no mesmo mês. Nós temos a ferramenta, ela permite você buscar informações de um ano atrás, a gente vai carregar as informações de acordo com o que o cliente quiser. E aí você pode comparar março deste ano com março do ano passado para definir as metas, ou abril do ano passado, olhar como é que foi para definir as metas de abril deste ano. Você consegue fazer esse tipo de coisa, é bem tranquilo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, para quem chegou um pouquinho mais atrás, a gente vai rodar outro vídeo novamente da Resolute Metas para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, vamos lá. Então, vocês viram o vídeo da Resolute Metas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar pra gente. E agora eu vou dar um tempinho pro Omar fazer as suas considerações finais e depois a gente passa pro Gaspar também fazer as considerações finais deles. Tá. Bom, recapitulando, né? Eu acho que a gente preconiza, a gente fala muito isso para os nossos clientes, uma gestão de metas de forma estruturada e transparente, com isso todo mundo ganha. Então, desde o time que atende o cliente e vende, que ele vai ganhar o seu adicional no final do mês também, o time de gestão, a empresa como um todo sai ganhando também, e nós conseguimos criar um ambiente até mais leve para se trabalhar dentro dos estabelecimentos. E o principal que a gente acha é que, além disso, o cliente vai ganhar também, porque ele vai perceber a mudança no comportamento do pessoal quando ele é realmente medido e acompanhado de perto, que é o que a gente está ajudando nossos clientes a fazer. E dentro da estrutura do Resolute Metas, a gente faz gestão de metas do início ao fim. Ou seja, desde o momento em que precisa criar as metas usando o histórico, usando ferramentas que vão te ajudar a criar metas eficientes, até passando por toda a estrutura de acompanhamento de várias formas, e chegando lá no final com o cálculo das comissões de acordo com a realidade de cada cliente. E o que eu ia dizer mais, você pode colocar depois o contato da galera aí, tá, Alexander? Nós temos uma equipe preparada para ajudar nossos clientes em todas essas fases que eu comentei.
criação das metas, acompanhamento do dia a dia, personalização dos painéis e a criação de estratégias, que às vezes é uma coisa que a gente está aprendendo muito e a gente está ajudando bastante também, tá? E nós estamos aqui disponíveis, se for no interesse de alguém, fazer uma apresentação personalizada e em uma horinha ali a gente apresenta o sistema e dá para ver tudo que dá para fazer com o Resolute Metas. E eu queria agradecer a oportunidade e agradecer para quem participou com a gente aí. A gente que agradece. Gaspar, caso queira fazer suas considerações finais também? Acho que é importante a empresa definir as suas metas e buscar uma ferramenta especializada em metas. Quando você trabalha com um sistema, você tem um sistema de gestão, que é o ERP, ele sabe muito bem controlar estoque, controlar a nota fiscal, o SPED, né, estoque, etc. Ele não dá as funcionalidades que são voltadas para o objetivo, para a meta, sabe? Então, eu acho que todo empresário tem uma meta, tem que ter uma ferramenta para apoiar ele, tem que ter um sistema especialista que ajude ele e tirar aquele tempo que, às vezes, o gestor fica lá medindo quanto cada um fez, né? Isso o computador faz, o computador está aí para isso, todo mundo tem computador. Joga lá, diz, cara, eu quero faturar 100 mil e o sistema vai medindo para você. É uma continha de subtração, né? A meta menos o realizado, né? E acho que é isso. Acho que é importante ter um objetivo, ter uma ferramenta e o foco. Então agora a gente vai deixar o contato deles na tela e também qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar aqui uns 2 minutinhos esperando vocês para responder. E se quiserem, através de vocês aí também, podem acionar a 777 que a gente conversa e faz o trabalho junto com vocês aí. Despede. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, essa live vai ficar gravada, vocês podem deixar no comentário ou podem entrar em contato com, no caso, os números que apareceram, ou entrar em contato direto com a gente da 77 Solute. Eu agradeço todo mundo que interagiu com a gente e também deixo o meu obrigado pro Gaspar e pro Omar. Opa, calma lá que teve mais uma pergunta do Douglas Dutra. O sistema permite alguma personalização de cores? Sim, posso responder? Pode. Na verdade, a gente, quando faz um telão, a gente tem um parceiro, que é o dono do sistema, onde a gente, através dele, a gente vai até o posto. A ideia é mostrar, personalizar o sistema dentro das características das cores da empresa, né, proprietária do sistema de RP, e também colocar lá a cor do posto, uma bandeira do posto, mostrar que o posto, que aquele sistema ali é utilizado pelo posto, né. Então, não é um sistema que tem um jeito só, ele é mutável, ele é ajustado, você parametriza. É um sistema que não tem conceito, tem parâmetros. Então, ele é personalizável, sim, dentro dos padrões de cores do dono do RP, com a bandeira, com a logo do posto. Realmente, como vocês falaram, infinitas possibilidades, desde personalização para tudo que precisar, dá para personalizar. Vamos ver se tem mais alguma dúvida de alguém, do Gilberto, do Douglas. Qualquer coisa é só vocês mandarem no chat.
Então parece que não teve nenhuma pergunta. Então vamos finalizar. Novamente eu agradeço ao Gaspar e ao Omar pelo tempo que vocês tiveram para conversar com a gente. E muito obrigado. Obrigado a vocês. Contem com a gente. Abraço Parabéns a todo pela mundo. organização aí, Alexander, Ricardo. Um abraço.